noite para você ligado na CDL-FM, mais uma edição do Conectamente, aquele programa que fala de empreender, mas de uma maneira muito ampla. E o assunto de hoje você vai ver como empreender tem vários aspectos e várias formas de entender o ato do empreendedorismo. Antes de apresentar o nosso convidado, eu vou pedir para que o Fernando Cardoso, que é o titular desse programa, faça aquela abertura nos apresentando o tema de hoje. Boa noite, Fernandão. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite aos ouvintes da Rádio CDL-FM. O autismo ainda é cercado por mitos, estigmas e muito desconhecimento. Mas para além do diagnóstico, existe uma realidade que precisa ser olhada com atenção. Como a sociedade, em especial as empresas, podem se adaptar para incluir pessoas autistas de forma efetiva e baseada em evidências. E aí a gente tem um especialista aqui que vai conversar com a gente, né, Paulo? Ele é mineiro de Teófilo Otoni, professor, escritor, divulgador científico, ativista no campo do autismo no Brasil. É formado em História pela Univap, mestre em História pela PUC São Paulo, doutor em Educação pela PUC, pós-doutor em Psicologia e tornou-se engajado com essa temática depois do diagnóstico do seu filho em 2011. É autor das obras Transtorno do Espectro Autista, uma brevíssima introdução, Autismo, Compreensão e Práticas Baseadas em Evidências e Crítica à Pseudociência em Educação Especial, Trilhas de uma Educação Inclusiva baseada em evidências. Luciano Lacerda, que prazer te receber aqui no Conectamente. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço pelo convite, é um prazer enorme estar falando aí com a população mineira e de todo o Brasil também, claro. Vamos lá então, porque a primeira pergunta sempre vem dele, Fernando Cardoso. Diga lá, Fernando. Bora lá, Paulo. Luciano, quais são os principais mitos que ainda cercam o autismo no ambiente corporativo? Existem muitos desses mitos, né? Mas o principal, seguramente, é a ideia de que a pessoa autista ela vem com um pacote que é previsível. Então, por exemplo, eu vou imaginar que essa pessoa não gosta que ninguém converse com ela, que essa pessoa, por exemplo, tem uma hipersensibilidade auditiva, que essa pessoa tem um conjunto previsível de estereotipias, que são esses comportamentos repetitivos, né? Essa ideia, ela pressupõe que aquele indivíduo deve ser tratado desta forma, né? E a empresa eventualmente diz assim, bom, todo mundo que eu receber eu vou tratar assim. E, na verdade, o autismo ele é hoje chamado de transtorno do espectro autista. Essa ideia de espectro quer dizer que nós temos uma variabilidade enorme, um range de possibilidades. Então, tem pessoa que é hipersensível, é verdade, e tem pessoa que é hipossensível, né, que precisa de mais estímulo. Tem pessoas que não gostam mesmo de conversar, tem pessoas que conversam muito, ainda que haja problemas de comunicação que são de outra natureza. Então, quando você entende, você acredita que o autismo ele é uma condição única e que você pode ter um conjunto fixo de adaptações, por exemplo, isso vai trazer seguramente um conjunto enorme de dificuldades quando você vai recebendo mais pessoas com perfis diferentes. O Luciano, uma coisa que me chama a atenção é que o censo de 2022 mostrou uma taxa muito, muito grande de escolarização entre as pessoas com espectro autista. Mas essa realidade a gente não percebe nas empresas. A gente não vê essa mesma proporção de crescimento da escolarização na admissão ou na adoção do mercado de trabalho. Por quê? Tem dois fenômenos aí. O primeiro é que, quando você pega o censo, por exemplo, você vai ver que, quando você olha para os diagnosticados, eles são muito mais da infância, são crianças e adolescentes, né? Principalmente uma faixa ali de entre 5 e 9 anos. Porque essa presença do diagnóstico ela é muito mais recente, né? Então, hoje é que você consegue ir no médico, o médico diagnostica. Como você disse, meu filho foi diagnosticado em 2011. Na minha cidade, não tinha nenhum profissional que diagnosticava. Tinha o único neuropediatra da cidade, ele escrevia assim nos laudos. Autismo? 5 interrogações. TDAH? 5 interrogações. Hoje tem 5, 7 médicos na cidade, só na rede pública, que diagnostica. Então, tem recomendações das organizações médicas, tem muito médico pediatras que diagnosticam, às vezes tem médico da família. Então, quem é adulto hoje, esses adultos, eles não tiveram esse período em que havia, de fato, o diagnóstico. Esse é um primeiro motivo. Um segundo motivo é que quando você olha para os dados mais detidamente, os dados americanos, né? Hoje eu moro e atuo como pesquisador aqui na Carolina do Norte, né?
Quando você olha para esses dados aqui, você vê que mais ou menos 40% dos autistas têm deficiência intelectual. E mais 25% têm um prejuízo cognitivo muito importante. Então, que tem preservado cognitivamente é uns 30 e poucos por cento. E essa parte aqui é muito difícil que as empresas estejam preparadas, embora elas possam ser aproveitadas e possam ser lucrativas para a empresa. Esses que têm ou um prejuízo cognitivo ou uma deficiência intelectual. Então, você já fica restrito a um percentual de 30 e poucos por cento. Considerando que esses 30 e poucos por cento, poucos têm um diagnóstico, então você gera um combo aí que acaba você não vendo eles nas empresas. Mas muitos estão em empresas, mas não estão diagnosticados. Que ações simples e de baixo custo as empresas podem implementar para ter uma adaptação para essas pessoas autistas no ambiente de trabalho? Eu vou citar alguns exemplos, porque, como eu disse, varia de indivíduo para indivíduo. Imagina que na empresa o indivíduo chegou e ele vai sentar aqui. E esse aqui é do lado do cafezinho, por exemplo, que as pessoas tomam ali, batem um papinho e tal. Eu posso ter um indivíduo ali autista que tem muita dificuldade com essa distração, com essa conversa, com os estímulos sociais que tem ali. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso talvez ter um outro lugar que ele pode sentar, ou ele pode, por exemplo, usar um abafador de ruído. Usar esse abafador, se eu não sei quem aquele indivíduo é, se aquilo não é uma adaptação proposital, intencional, pode parecer uma coisa deselegante, pode parecer talvez até um pouco ofensivo para as pessoas. Mas quando tem uma clareza, tem uma política inclusiva dentro da empresa, as pessoas entendem, né, de que se trata ali de uma pequena acomodação, isso passa a ser natural. Isso é um exemplo. Um outro indivíduo, por exemplo, pode ter muita dificuldade na interação, por exemplo, nas relações de cobrança. Veja, não é porque ele é autista que ele não tem que ser cobrado, né, pelo chefe, por exemplo, mas talvez haja uma dificuldade, uma ansiedade. Então a gente pode acordar que as cobranças vão ser feitas, ele vai mandar um e-mail, por exemplo, nas cobranças, e evitar certas outras formas de interação, por exemplo, mas isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Imagina que tem um outro indivíduo, por exemplo, que ele precisa de uma coisa absolutamente simples. Ele precisa que o lugar em que ele esteja, supondo que ele está num outro lugar diferente, que haja uma pequena adaptação da luz, porque ele pode ser hipersensível. Então você pode botar um dimmer ali na iluminação, reduzir um pouquinho. Quer dizer, quanto que custa isso? Sei lá, R$10, R$15? Então, varia de indivíduo para indivíduo, mas pequenas coisas, elas podem fazer toda a diferença para essas pessoas. A sua fala sobre dados que não são tão atualizados, né? O próprio diagnóstico, que é uma coisa recente, né, para o diagnóstico seguro, mostra que a gente não tem dado oficial que dê credibilidade para o entendimento dessa questão. O que poderia ser feito para melhorar os dados e para que nós tivéssemos políticas públicas que fossem eficazes na transformação dessa realidade? Hoje existe uma iniciativa que acabou de acontecer, na verdade, a coleta, né, chamada Mapa Autismo Brasil, que é uma iniciativa do terceiro setor. Eu participo da iniciativa como pesquisador, né, que coletou dados de mais de 20 mil pessoas autistas, não no sentido de você saber qual é a quantidade, mas no sentido de você ter um dado demográfico forte, né? Saber quem são essas pessoas, qual é o perfil, como é que eles conseguiram o diagnóstico, que serviço eles acessam, e esse dado é muito importante. Mas veja, precisou do terceiro setor fazer isso, porque o governo não fez, o Estado não fez. Então, quando você pega países, por exemplo, que são referência nisso, os Estados Unidos é um pouco, mas não é o principal, são os países nórdicos, né? Ele tem dados que são centralizados. Então, você vai no equivalente ao médico da família, e aquela base de dados está ali, ela está integrada. Então a gente precisaria ter uma base de dados integrada, e eu não estou falando só de autismo, estou falando de tudo, mas está muito distante, né, porque é uma política muito complexa, que envolve integração de município, estado, federação. Mas hoje a gente pode utilizar, por exemplo, esses dados que a gente já tem. O Mapa Autismo Brasil já coletou os dados, mas ainda não tratou. Então, quando existe o contexto para integrar com o sistema público e você utilizar isso para produzir a política pública, é onde você consegue subir o nível dessa política. Mas, sendo bem sincero, não basta você ter a solução técnica, você precisa da vontade política. E hoje eu não vejo isso acontecendo, né? Eu vejo isso bastante distante do que o Estado tem se comportado.
quais talentos e habilidades uma pessoa autista pode ter que a torne um profissional diferenciado? Eu vou dar dois exemplos aqui bem diferentes, né? O autismo tem duas características diagnósticas, dois critérios: prejuízo na comunicação social e comportamentos e interesses fixos e restritos. Vamos pensar aqui nesse segundo, primeiro, que é o hiperfoco. Um deles é o hiperfoco, né, uma característica. Eu vou te dar alguns exemplos para vocês entenderem. Tem uma situação recente que aconteceu, um menino de 9 anos, ele foi até o Museu de História Natural da Inglaterra, e ele gosta muito de dinossauro, e ele corrigiu uma informação do museu. Quer dizer, um menino de 9 anos, ele sabia mais sobre um certo assunto do que pessoas que têm dezenas de anos de pesquisa, doutorados. Por quê? Porque ele é tão alucinado por aquele assunto, tão alucinado, que ele passa o dia inteiro lendo aquilo. E aquilo tem uma série de prejuízos para a vida dele, mas do ponto de vista, por exemplo, se ele trabalhasse numa empresa que faz, sei lá, álbum de figurinhas de dinossauro, ou um site de dinossauro, imagina assim, o valor extraordinário dele, né? Imagina quando ele for maior. Eu tenho indivíduos que sabem tudo sobre qualquer coisa que você imaginar. Você tem indivíduo que tem hiperfoco naquilo. Eu me lembro de um menino que eu conheci, né? Que ele tinha hiperfoco em futebol. Aí eu dizia assim, talvez até legal, que os meninos gostam. A mãe disse assim, não, os meninos gostam de saber quem ganhou, né? Do Cruzeiro e do Atlético. Eles não querem saber, né? Isso aí é um minuto. Depois ele quer saber, ele quer falar quem eram os reservas do Rodoviária versus Paysandu de 62. Porque o nível de profundidade é muito alto. Então, imagina ele, por exemplo, num órgão de um Globo Esporte, né? Esse nível de profundidade. O que eu quero dizer é, a gente precisa entender, um dos aspectos é o hiperfoco. Esse hiperfoco pode ser altamente funcional e pode ser sobre qualquer coisa. O segundo exemplo interessante é o prejuízo na comunicação social. Tem um projeto aqui em São Paulo, que é no Sírio-Libanês. Eles fazem congressos científicos e tem aquelas pastas que você tem que colocar um monte de flyer. Aquilo, imagina, não dá para uma máquina fazer aquilo. E aí eles fazem um projeto com pessoas com autismo, com muito prejuízo, né, com deficiência intelectual também, que eles ficam colocando os flyers. Se for pessoa com desenvolvimento típico, essa coisa chata, repetitiva, eles vão bater papo. E aí daqui a pouco, por conta desse aspecto da socialização, daqui a pouco eles estão ali tomando um cafezinho e diminui muito a produtividade. Essas pessoas com redução com prejuízo social importante, elas estão muito mais concentradas ali naquele trabalho do que outras pessoas. Elas são mais produtivas, elas são, portanto, geram mais lucro para a empresa, fica mais rápido o trabalho. Eu posso falar de várias outras coisas, mas eu acho que esses dois aqui, eles sintetizam bem essas possibilidades de que essas características sejam úteis para as empresas. Você fala muito no plano educacional individualizado para a educação. Como é que seria um plano de desenvolvimento individualizado para as empresas, para o mercado de trabalho? Há como se desenhar um plano como esse? Sim, mas no caso de uma empresa, a gente vai entender muito mais. Ele é individualizado não no sentido de um percurso para ensiná-lo, né? Como é no plano educacional individualizado, mas um conjunto de adaptações que fazem sentido para aquele indivíduo. Porque, como eu disse, a grande questão, né, o grande mito, né, é achar que tem um conjunto de coisas que vai servir para todo mundo. E não é verdade, cada um vai ter um perfil diferente. Mas qual é o perfil? Eu tenho ali João, José, Maria, que são funcionários autistas. O que eles precisam? Eu não sei. Pelo diagnóstico, eu não sei. Então eu preciso dialogar com eles, avaliar essas habilidades, documentar isso. Então, é isso que vai constituir esse plano de adaptação individualizado, né? Então, eu preciso para fulano uma adaptação, para Beltrano outra, para Cicrano outra. Eu dei o exemplo agora de, por exemplo, a empregabilidade de indivíduos com muito comprometimento, né? A gente chama isso, às vezes, de modalidade não competitiva, né? Em que existem projetos, em geral são projetos, aí você tem, por exemplo, neste caso, um profissional que vai gerenciar aquela relação, e aí você tem várias pessoas. Eu dei o exemplo dos flyers, mas tem outros exemplos, né? Os lençóis do Sírio-Libanês, por exemplo, eles carimbam.
Só que cada um ali pode ter uma necessidade diferente também, né? Tem um ali que tem uma seletividade alimentar, então ele precisa de um certo contexto ali para se alimentar. Um outro pode não saber se alimentar normalmente, então ele precisa de um espaço um pouco diferente. O outro pode ter, enfim, cada um tem uma necessidade. Um outro fala com comunicação alternativa, não consegue falar verbalmente, né, vocalmente. Então, esse plano de adaptação, ele vai dizer quem é aquele indivíduo, quais adaptações ele precisa, porque pode chegar um outro chefe, pode um dia ser diferente ali naquela empresa, vai documentar isso para que a gente possa acomodar da melhor forma aquele indivíduo e permitir que ele fique confortável e, portanto, seja mais produtivo para a empresa. Ô, Luciano, aqui no Conectamente a galera gosta muito de histórias, né? Você tem exemplo de empresas que sejam do Brasil ou de fora do Brasil que trabalham essa conexão com o autismo de uma maneira positiva? Cara, muitas coisas interessantes que a gente vê, né? Eu vou citar algumas, né? Tem uma empresa brasileira de sementes, que é a Nidera. Elas são espalhadas, né, as sedes da empresa, e aí eles têm uma prática de oferecer para as pessoas, para os seus funcionários, tags, presentes, né, que por mérito, ou dependendo do caso, para todo mundo. E aí eles fizeram um projeto para contratar pessoas com muito comprometimento, essa modalidade não competitiva, que fazem isso, né, esses brindes, né? E contrataram uma arte terapeuta que coordena aquilo, que vai produzindo as obras, que de certa forma são artísticas. E, cara, é extraordinário. Tem um vídeo na internet, se você procurar, eu acho que se você procurar, você acha. Nidera, ser especial, pessoas com deficiência, você vai achar esse vídeo. Você pega pessoas com deficiência, com casos muito sérios, que falam assim, olha, eu nunca fui valorizado. Hoje, eu tenho meu dinheirinho, eu viajei com meu dinheiro. Eu ajudo a minha mãe a pagar aluguel, porque a maioria dessas pessoas tem que viver com os pais até a velhice, né? Pessoas assim, que já estão na segunda, terceira idade quase, dizendo, eu ajudo. Agora, a primeira vez que eu pude ajudar a minha mãe a pagar aluguel. Então, uma coisa linda, extraordinária, né? Assim, é sensacional. Tem uma pesquisa recente que pegou pessoas autistas e falou um pouco sobre como elas se sentem no trabalho, é uma pesquisa australiana. E aí, tem um caso interessante de uma pessoa que salva vidas, né? E ele não gosta de calor, ele tem uma sensibilidade muito difícil para o calor. Então ele prefere ir nos dias chuvosos. Só que ninguém quer ir no dia chuvoso, então ele é a mão na roda para a empresa. Né? Então, tá chuvoso, chama ele, porque as escalas são variáveis, chama ele. Quer dizer, olha como foi sinérgica a relação entre ele e a empresa. Mas a empresa precisou ouvi-lo. Precisou dialogar com ele, precisou entender neste plano de adaptação que era essa preferência dele e que essa preferência era funcional para a empresa. Então, esse tipo de situação mostra para a gente a necessidade de a gente ouvir esse indivíduo e como eles podem ser profundamente úteis nessas empresas. Pelo fato de ter muito perto de você essa realidade do autismo, isso facilita, abre portas para diálogo com gestores, com empresas, no sentido de convencê-los ou fazê-los entender a necessidade da compreensão desse universo? Eu acho que sim. Eu acho que as empresas, elas como todas as coisas, né, o poder público também, muitas vezes elas lidam com pessoas que propõem soluções, mas que estão muito no campo conceitual, né? Elas têm ali uma série de ideias, elas leram eventualmente alguma coisa, né? Pode até ter uma leitura mais aprofundada, mas é muito diferente você, de fato, ter o dia a dia, você lidar com muitas pessoas, porque, veja, no meu caso, tem o fato de que tem uma relação pessoal com uma pessoa, mas isso é muito pontual, né? Como eu disse, como é muito variado, mas como eu tenho essa questão de disseminar, de ir aos lugares, de conversar com as pessoas, e meu círculo de amizade acabou sendo basicamente esse, né? Quando você vai tendo contato com muita gente, você acaba tendo também um campo de conhecimento que acaba sendo muito prático, né? Eu vou dar um exemplo que é muito interessante em relação a isso, sobre essa questão da praticidade, né? Eu fui dar um curso uma vez numa secretaria da pessoa com deficiência, em Caraguatatuba.
E as mães podiam levar as crianças para poder fazer o curso e aí ficar uns estagiários. Eu dava aula na faculdade, então pedi para dei umas horas acadêmicas e eles iam para lá. E eles ficavam num lugar com as crianças enquanto a mãe estava no curso. Aí eu fui, deixa eu dar uma olhada aqui. E tinham dois banheiros, aquele banheiro que não tem porta, sabe? Que tem um muro assim. Aí eu entrei dentro do banheiro e tinha um monte de produto químico, assim, desinfetante, não sei o que, no chão. Aí eu falei, ó, tem que pegar isso aqui e subir, porque isso aqui é perigoso. Ele falou, não, esse banheiro não precisa usar, usa só o outro, é só falar para eles usar o outro. Aí eu falei, meu Deus, vocês nunca viram uma pessoa autista, não é possível. Porque não tem o menor cabimento isso. Então, ela está na secretaria da pessoa com deficiência. Então, quer dizer, é uma pessoa que leu, que entende do assunto, talvez seja pós-graduada, tudo isso. Mas é diferente quando você tem um contato. Quando eu conto isso para as mães, eu não preciso explicar. Elas já riem. Porque elas sabem que não adianta você falar que é só ali. Né? É muito difícil essa relação, essa reciprocidade, o atendimento de instrução, né? Então, acho que tem uma diferença assim quando você está vivendo no dia a dia e você vai lidando com situações que são muito comuns em pessoas autistas. Nós chegamos no fim do nosso programa, mas eu queria que você me desse uma resposta rápida sobre um tema que eu acho que vai ser muito importante. Quanto o Brasil evoluiu na questão da compreensão do espectro autista? Muito, muito. Nós evoluímos muito em informação médica, em acesso ao diagnóstico. A gente tem uma noção muito mais clara, as escolas sabem, assim, a gente tem na mídia, em todos os lugares, a gente tem muito mais conhecimento do autismo. A contraparte, que é a oferta de serviço público, é que avançou praticamente nada. Né? Mas com o aumento da compreensão, existe naturalmente uma pressão para que também haja políticas públicas. O Brasil hoje é uma situação, é um contexto em que de fato existe uma compreensão de que esse fenômeno existe, mais ou menos como ele é, de que precisa de ajuda, de que precisa de apoio. Então nós estamos avançando bastante nesse ponto nos últimos anos e cada vez mais. Antes de te agradecer, Luciano, porque a conversa não devia terminar aqui, infelizmente a gente tem a regulação do tempo. Tem que voltar, né, Paulo? Voltar e marcar uma outra conversa, porque eu acho que é tão interessante falar sobre isso, até para sensibilizar, não só a empresa, não, mas sensibilizar a sociedade em um tema em que nós, às vezes, fazemos questão de não entender, até porque tudo aquilo que nos é difícil compreender fica mais difícil de se tratar como realidade. Mas antes de te agradecer, eu queria que o Fernando Cardoso fizesse aí um resumo da nossa prosa. Paulo, ó, uma prosa muito bacana. Eu percebo 3 pontos, acho que fundamentais, né? O primeiro é de ter um entendimento da individualidade da pessoa com autismo. Ela tem que ser tratada e ouvida para se adaptar à melhor forma para aquilo se ter o sucesso esperado, né? O segundo ponto é a empresa se preparar também para receber essa pessoa com autismo. Acho que a preparação da empresa está disponível o conhecimento, basta as empresas buscarem que isso pode melhorar essa parte de adaptabilidade. E para mim o ponto principal que o Luciano falou, eu acho que é o diferencial dessas pessoas, né? Que aí a gente passa da parte do assistencialismo para o protagonismo. Essas pessoas podem ser protagonistas de resultado dentro das empresas. Essa última fala do Fernando talvez seja de mais sensibilidade para entendermos a nossa conversa aqui. Aqueles que vivem realidades distintas das nossas têm o direito de ocupar o mesmo espaço que nós ocupamos na sociedade. Isso eu acho que talvez seja a grande conquista que a gente possa ter em conversas como essa e outras tantas que vão surgindo por aí. Luciano Lacerda, muito obrigado por sua presença aqui. Eu fiquei extremamente feliz, eu particularmente muito feliz de poder abordar um tema desse e conversar sobre isso com você. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer enorme, fico sempre à disposição, sobretudo quando a gente vai falar de um tema assim tão relevante, né, num órgão de imprensa que permite a gente chegar a mais pessoas, é sempre um prazer. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado para você, muito obrigado para você que nos acompanha até agora no Conectamente. Está chegando ao final o programa, mas não fique triste, porque depois você pode ir aos nossos streamings, às nossas plataformas de conteúdo, principalmente a Multiprosa da CDL-BH, para ouvir esse conteúdo quantas vezes você quiser e reproduzir para quantas pessoas você quiser. Fernando Cardoso e eu voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite, aqui no Conectamente. Você é sempre o nosso convidado especial. Tenha uma ótima semana e até a próxima segunda.